Pessoal, bom dia. Bom dia, Mademve. Estaremos começando hoje o nosso devocional. Como combinamos, cada um vai fazer a sua leitura individual da Palavra de Deus, começando em Gênesis. Eu já li Gênesis, então quero compartilhar com vocês um estudo que eu fiz sobre o número 3, ou o terceiro dia da criação. Estamos aqui no capítulo 1 de Gênesis, mas cada um de nós, cada um de vocês, estará fazendo a sua leitura, ou do capítulo 1 ao 3, ou do capítulo 1 ao 4 ou ao 5. Mas para ler a Bíblia em um ano, como nós combinamos, tem que ler no mínimo 3 capítulos de segunda a sexta, 4 sábado e domingo. Ou se você quiser ler mais rápido, aumenta então a quantidade de capítulos. No primeiro capítulo de Gênesis, fala no versículo 1 até o versículo 5, fala do primeiro dia, que fala sobre que a terra era sem forma e vazia, não havia presença de Deus na terra, por isso que ela está vazia, era trevas extremas. No segundo, ali do 6, vai até o 8, é o segundo dia, onde Deus fez separação de água e firmamento, de água e terra. E no terceiro dia, que começa lá no 9 e vai até o 13, é sobre isso que eu vou falar. Essa situação aqui, ela significa mudança de vida, passagem da morte para a vida. Vocês vão entender por que significa essa passagem da morte para a vida. No terceiro dia, a terra que era sem forma e vazia, que não havia nada sobre ela, recebe o mandamento de Deus, que a terra produza vida. E aqui nesses versículos, a terra começou a produzir toda a relva, toda espécie de árvore frutífera. Com isso, já tinha alimentos na terra, todos os tipos de alimentos, para então Deus criar o homem. Preste atenção, o número 3 na nossa vida, ele vai trazer esse significado para nós. Mudança de vida, mudança de estado, mudança da morte para a vida. Se você analisar ao longo da história, o número 3 está presente em diversas passagens. Por exemplo, quando a rainha Esther foi colocada no trono, ela foi colocada para um propósito: salvar Israel da destruição, salvar os descendentes de Israel de serem mortos pelo plano maquiavélico de Amã. E o que ela fez? Ela fez um jejum de 3 dias com todo o povo, e uma condenação que era de morte passou a ser vida. Eles se salvaram, lutaram contra seus inimigos e permaneceram vivos. Também em 3 dias, Abraão foi oferecer Isaque. E o Isaque, que estava para ser imolado ao terceiro dia, o anjo apareceu e não permitiu, ele continuou vivo. Também em 3 dias, a nação de Nínive, que foi anunciado pelo profeta Jonas, que se não se arrependesse, Deus destruiria aquela nação. O que é isso? Um julgamento de morte, correto? Então, eles proclamaram um jejum de 3 dias, e ao final do terceiro dia, a condenação que era de morte passou a fazer parte da vida deles, um testemunho para a eternidade. Uma nação que foi salva graças a um jejum de 3 dias, uma passagem da morte para a vida. E a mais importante de todas, e aqui eu encerro meu pensamento do dia: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi morto, crucificado. E no qual dia ele ressuscitou? Ao terceiro dia. Ele passou da morte para a vida. Ele nos deu o maior exemplo. Eu quero dizer com isso que no terceiro dia eu vou passar da morte para a vida? Não, é uma simbologia apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Então ele passa da morte para a vida, é morto, crucificado e sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscita de uma vez para toda a eternidade, como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis, aquele que tem a vida eterna para nós. Fique com esse pensamento, fique com essa meditação para o dia de hoje.
Amanhã a gente vai estar passando no grupo quem vai fazer o próximo videozinho de devocional. Um abraço a todos, fiquem com Deus.